Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Aleluia. Abra a sua Bíblia conosco lá em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 2. Amém? Vou esperar mais um pouquinho. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, da hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Podem aceitar? Nós estamos falando de Pedro. Foi Pedro que escreveu essas palavras. E para a gente chegar até esse ponto, vamos entender um pouquinho quem foi Pedro. Pedro foi um discípulo de Jesus. Pedro foi uma pedra que Jesus lapidou. Pedro era uma pedra bruta. Pedro era um homem rústico, né? Era um homem iletrado. Pedro era um homem... A Bíblia fala que ele era... como é que eu posso falar? Pedro, ele era sanguíneo, né? Pedro, ele tinha a resposta na ponta da língua. E ele começa a caminhar com Jesus, e Jesus dá a instrução a eles durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. E ele é um dos que Jesus repreende várias vezes. Chega até o momento em que Jesus anuncia que estava chegando a hora dele ser crucificado, e de Jesus poder subir aos céus, e o Espírito Santo desceria assim que Jesus Cristo subisse. E ele é um que fala: você não vai, o senhor não pode fazer isso. Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás, porque você conhece as coisas da terra, não sabe das coisas do alto, dos céus. E várias outras vezes o Senhor o repreende. E ele sempre do lado do Senhor Jesus, como os outros, e caminhava com Jesus todo o tempo, e era uma pessoa que falhava bastante,
que errava bastante. E quando nós nos achegamos até Jesus, nós estamos chegando, saindo de um lugar, saindo das trevas e vindo para a luz, que é Jesus. E o Senhor Jesus esse tempo todo esteve ao lado dele, ao lado dos outros discípulos, ensinando todo o tempo, mostrando a palavra todo o tempo, anunciando o reino de Deus todo o tempo, e falando tudo aquilo que Deus falava com ele, e ensinando os 12. Em todo momento o Senhor Jesus ensinava, em todo momento Jesus pregava a eles. Jesus falava em parábolas, em grandes multidões, e eles naquele momento, em vários momentos, eles não entendiam o que o Senhor Jesus estava falando, os 12. E quando Jesus se retirava e estava só com os 12, eles falavam: Senhor, o que é que significa isso? E o Senhor vinha detalhadamente e explicava a eles tudo referente ao reino, preparando todos eles para a hora que ele fosse, eles estivessem preparados para assumir a igreja, para continuar o evangelho, para continuar aquilo que o Senhor tinha plantado no coração deles, durante esse tempo que o Senhor caminhou com eles sobre a terra. E ele participando de tudo isso, e todos eles andando com o Senhor, sendo instruídos na palavra, com a própria palavra. A palavra andava com eles, do lado deles. Jesus era a palavra. Jesus caminhava em todo o tempo e dando instrução a todo momento a eles. E mesmo Jesus caminhando com eles, eles falhavam. Mesmo Jesus andando com eles, eles davam conta de errar. Até que o Senhor chega em um dado momento e Jesus anuncia novamente que ele precisava vir para o Pai, porque o tempo já tinha se esgotado e era necessário ele subir. E Pedro fala: o Senhor não vai, eu morrerei contigo, para onde o Senhor for eu vou ficar grudado contigo. Jesus falou: você não pode ir. E no monte também, quando Jesus estava orando ali, já preparado para ser preso, quando o soldado chega, Pedro é o primeiro que arranca a espada e corta a orelha do soldado. Pedro era desses aí. Ele ia orar com Jesus, ele ia armado. E alguns vêm armado. E Jesus, ele nunca descartou nenhum. Jesus, ele nunca desistiu de nenhum deles. Jesus sempre continuou sendo quem ele veio para ser. Mesmo quando Judas o trai, Jesus não muda quando ele cumprimenta Judas. Ele continua sendo o mesmo. Ele chama Judas de amigo. E chega até que Jesus se vai. E Pedro nega Jesus. Você conhece a história? Jesus fala: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ele falou: não vou te negar. Eu vou agarrar contigo, mesmo que todos se escandalizem, eu não vou me escandalizar. Jesus falou: você vai me negar 3 vezes. E ele nega Jesus 3 vezes. Jesus já estava a ponto de ser crucificado. A Bíblia fala que ele, imediatamente ele lembra do que Jesus tinha falado para ele, que ele ia negar o Senhor. E ele se retira. A Bíblia fala que ele chora amargamente. Ele chora um choro de arrependimento. E ele lembra das palavras do mestre: você vai me negar. E ele enfaticamente falando como ele era: Senhor, eu não vou te negar. Por mais que todos neguem, por mais que todos se escandalizam, eu não vou sair de perto de você. Jesus falou: então tá bom. Aí chega nesse momento, ele nega a Jesus. E o Senhor, e ele lembra daquilo que o Senhor falou. Porque tudo aquilo que o Senhor nos fala, na hora em que a gente vai fazer algo que está contra a palavra dele, é automático, você vai ser acusado, a tua mente vai acusar na hora, você vai lembrar da palavra de Deus. Você vai lembrar daquilo que o Senhor falou contigo. Mas que você fala: não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer, aí você faz. Você erra o caminho, você erra o alvo. E ele lembrou da palavra do Senhor:
falando que ele negaria Jesus. E ele chora, ele se derrama, e ele se arrepende. E ele vai para a palavra de Deus e o Senhor Jesus é crucificado. E se cumpriu aquilo que o Senhor Jesus tinha falado, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. É necessário que eu saia do lado de vocês para que eu possa entrar dentro de vocês. É necessário que eu vá, eu tenho que cumprir a palavra que o meu Pai determinou que eu cumprisse. E chegou o tempo de eu ir, e agora o Espírito Santo vai vir, e ele vai habitar dentro de vocês, o Consolador, aquele que vai esclarecer tudo aquilo que você tem alguma dúvida, tudo aquilo que você tiver dificuldade, ele vai esclarecer, porque ele vai habitar dentro de vocês. E agora o Senhor se vai, e o Espírito Santo desce, e eles ficam todos reunidos, o Senhor dá uma ordem, ficam reunidos em Jerusalém, até que sejam revestidos de todo o poder, até que sejam revestidos do Espírito Santo, até que desça sobre vocês a minha presença. E agora eles são cheios do Espírito Santo de Deus. E agora aquele homem que prometeu tanta coisa para Jesus e fez ao contrário, aquele homem que falou que não ia negar e que negou Jesus, aquele homem que falou que ia grudar em Jesus e não ia deixar ele morrer, que ia morrer junto, aquele homem que era o homem da espada, o Senhor desce de uma forma sobrenatural sobre aquele lugar onde estavam todos reunidos. E ele recebe o poder de Deus. E todos que estão reunidos recebem a presença de Deus. E todos eles são cheios de uma forma muito grandiosa, que todos que estão na cidade percebem aquele lugar cheio da presença de Deus. E ele se levanta no meio de uma grande multidão e começa a falar de Jesus. E começa agora com ousadia, com intrepidez, com autoridade, com poder. Agora ele não tem mais culpa, agora ele não é mais aquele mesmo homem. Ele passou daquela fase, ele começou a viver. E o Espírito Santo começou a habitar dentro dele. Começou a dar ousadia, que ele não importava mais o que as pessoas estavam falando. E aquele cara, ele não sabe nem ler, ele não sabe nem falar. Agora era o Espírito Santo que estava falando através dele. E agora o Espírito Santo começa a falar de uma forma poderosa e começa a alcançar pessoas que nem entendiam, não sabiam o que era aquilo, mas era o próprio Jesus falando ao povo. E ele começa a se entregar ao Senhor. E ele começa de uma forma poderosa a falar: Deus, eu falhei mesmo, eu sou um falho. Naquele choro ele se arrepende. Ele fala: eu prometi com o Senhor que eu ia estar contigo. Eu prometi que eu não ia te negar. Eu prometi que eu ia até morrer por ti, mas eu fui um covarde. E o Espírito Santo começa a tomar ele de uma forma que por onde ele passava as pessoas eram curadas. Onde ele entrava, ele tocava, o paralítico andava. Ele pregava e multidões se rendiam aos pés de Jesus. Ele falava e pessoas ficavam impactadas e falavam: de onde vem tanta sabedoria? Não é esse aquele pescador? Não é esse aquele que é iletrado, ele é analfabeto? De onde é que vem tanta ousadia, tanto poder, tanta autoridade, tanto conhecimento? De onde é que vem? E as pessoas começam a olhar para os discípulos e falar: o que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Jesus andou com eles, preparando eles. Jesus teve um tempo para poder preparar. E Pedro fala isso nesse capítulo. Nós andamos com Jesus durante muito tempo. Nós aprendemos muito da palavra de Deus enquanto Ele esteve na terra conosco. E nós tivemos um processo, um tempo determinado para cada coisa. Enquanto o Senhor Jesus estava conosco, nós estávamos aprendendo. Embora na prática nós estávamos aprendendo, mas não tínhamos o entendimento de que a hora que Jesus fosse, era nossa responsabilidade sobre aquele povo. E quando o Senhor se vai, a responsabilidade de levar a mensagem era dos discípulos. Quando o Espírito Santo desce sobre eles e os capacita e fala: vão. Por mais falhos que vocês estejam, a luz que está dentro de vocês precisa brilhar. O Espírito Santo que está dentro de vocês, o mundo precisa reconhecer que era o próprio Jesus falando: aquilo que eu entreguei a vocês, agora vocês vão entregar às nações. Aquilo que eu deixei que vocês participassem comigo. E a hora que o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão ter o discernimento, o entendimento
E vocês vão começar a fazer coisas que nem vocês vão imaginar que vão fazer. Coisas muito maiores do que eu faço. Jesus falava isso. E por isso ele fala nesse versículo, no versículo 2, desejai ardentemente como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Ele entendia que o Senhor fez o trabalho dele. Que hora que o Senhor partiu, que o Senhor foi, era a responsabilidade deles, era mais um passo que eles estavam dando. E para eles poderem continuar, eles precisavam de crescimento na presença do Senhor. E o crescimento veio depois que o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, sobre aqueles homens, sobre eles que estavam dispostos a ouvir e a viver aquilo que o Senhor tinha ensinado a eles há um tempo atrás. Porque tudo tem um processo, tudo tem um tempo. Maturidade vem com o tempo, vem com experiência. Eles andaram um tempo com Jesus. Eles passaram o tempo necessário para aprender tudo aquilo que precisava aprender com o Senhor. E quando ele se vai, agora é o tempo deles começarem a evoluir, começarem a crescer. Por isso ele fala isso, como uma criança recém-nascida, que precisa do leite. Uma criança recém-nascida, ela precisa do leite para se alimentar, para ela poder crescer. E com o passar do tempo, essa criança ela vai comer a papinha, até chegar no alimento sólido. É uma etapa depois da outra. Não tem como um bebezinho comer arroz e feijão, um bife, não tem como. É um processo. E Pedro entendia que era o tempo deles crescerem espiritualmente. E nós, o povo de Deus, firmado na rocha, firmado na pedra que é Jesus, está dizendo, nós somos casa espiritual. E ele nos compara com esse bebê. Quando nós chegamos até Jesus, nós viemos e deixamos para trás. Ele nos tira das trevas e nos traz para a luz. Agora estamos na claridade. Agora nós estamos com Jesus. Como é que eu faço agora? Ele está dizendo, você precisa começar a se alimentar do leitinho. Você precisa ouvir a palavra, buscar a presença de Deus. Você precisa orar, você precisa andar com pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento, para que você possa viver e ir aprendendo passo a passo e crescendo passo a passo para poder adquirir a maturidade, para adquirir o conhecimento da palavra de Deus. E não podemos passar do leitinho direto para a comida sólida. Nós vamos estar pulando um processo. E no meio desse processo, o Senhor vai nos ensinando muitas coisas. Os discípulos aprenderam muito no começo da caminhada deles com Jesus, até Jesus ir para o céu. Ele está dizendo, nós estamos aqui, firmados na palavra de Deus. Nós estamos firmados na rocha, que é Jesus. E se nós estamos firmados na rocha que é Jesus, é necessário que nós tenhamos que crescer na presença dEle. Por mais que eu tenha 10, 20 anos, o pastor abriu isso falando sobre a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela nos ensina todos os dias. Se você ler esse versículo hoje e você ler ela amanhã, Deus vai falar com você de uma forma diferente amanhã. O Senhor faz isso todos os dias. E esse é o processo de crescer. Eu estou comendo leitinho hoje. Ainda não posso comer uma comida muito pesada. Amanhã o tempo vai passando. Eu vou comer a papinha e vai passando o tempo. E eu vou comer do alimento mais sólido e vai passando o tempo. E agora eu vou participar da escola de líderes, do estudo da palavra com a pastora. É uma palavra forte, palavra pesada, palavra para você deslanchar, para você crescer, para você evoluir, para você viver coisas grandes e deslumbrar e entender o que é tudo isso que vivemos com o Senhor. E ter uma noção do que é o reino de Deus, do que é o espiritual, do que é o reino espiritual, o que é a ação de Deus, como o Senhor age com os teus filhos. E assim é um degrau após o outro. Não dá para a gente pular a etapa. E ele fala, continuaremos a crescer. Continuaremos a todo momento como esse bebê
Ele anseia, o bebê ele chora, ele não sabe falar. Ele chora quando ele está com fome. E aí a mãe vem e o alimenta. E ele chora e ele pede o alimento. E ele chora e ele pede o alimento. Ele está dizendo que nós precisamos buscar o alimento. Nós precisamos a todo momento ansiar por o alimento. Nós precisamos a todo momento querer um pouco mais do Senhor. Querer um pouco mais do que Ele tem para nossas vidas. Mas para isso nós precisamos andar um passo após o outro. Sem parar. No versículo 3 eu quero ler de novo. No versículo 2. Desejai ardentemente como criança, recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Aqui o genuíno leite, eu acredito também que ele esteja falando da palavra genuína, da palavra verdadeira, da palavra do Senhor mesmo. Porque alguns pregam aí, mas não é essa palavra. O genuíno leite é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Para o seu crescimento e salvação. Se é que já tende experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedra que vivem, sois edificados casa espiritual. Então ele está dizendo, nós somos a casa espiritual. Nós vivemos aqui. E o Espírito Santo, ele habita em nós. Se o Espírito Santo, ele habita na minha vida e na sua vida, ele habita em nós para que nós possamos fazer com que ele alcance outras pessoas. O Espírito Santo é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. 1 João 1,7, não precisa abrir lá não. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, também terá comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificar de todo pecado. Ele está dizendo aqui, que se eu ando na luz, ela automaticamente está habitando em mim. E por onde eu entrar, essa luz tem que entrar comigo. Ela tem que irradiar aquele ambiente onde eu chegar. E se você entrar num lugar onde tem trevas, onde tem luz, onde tem morte, onde tem escuridão, a luz vai entrar com você. A luz que você carrega, ela vai clarear todo aquele ambiente escuro, aquele ambiente de trevas. Porque não tem como a luz... Você acender uma lamparina, por exemplo, e pôr embaixo da cama, não vai iluminar muita coisa, não vai ter muita claridade. Mas se você pôr em cima da mesa, ela vai clarear tudo que está em volta. É para isso que o Senhor nos chamou. Para clarear tudo que está em volta. Para que todo mundo olhe e veja a luz de Cristo brilhando em nós. Para que as pessoas possam olhar e falar assim, por que ele brilha tanto? Por que ele tem tanta alegria? Por que ele passa por tanta dificuldade, mas ele está sempre olhando, está sempre com um sorriso estampado? É o fruto do Espírito que você vai carregar contigo. É a salvação, é a bondade, é o amor, é a misericórdia. E isso vai irradiando, isso vai saindo. É natural, vai saindo de você. Vai entrando por onde você passa. Nos ambientes que você passa, são transformados. Eu não conheço nenhum ambiente que Jesus entrou e ficou da mesma forma. Nenhum ambiente que Jesus entrou ficou do mesmo jeito. Jesus entrou na casa de Zaqueu. E ele fala assim, hoje houve salvação nessa casa. Ele transformou um cara que era corrupto, um cara que nem esperava ele. Ele entrou lá e de repente o Senhor fala, vai ter salvação nessa casa. O cara se arrependeu. E ele falou, Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver tudo que eu tenho. Porque não tem como eu entrar num ambiente onde Jesus está e sair da mesma forma. Não tem lógica isso. A mulher do fluxo de sangue se encontra com Jesus, pum, transforma a vida. O ambiente onde eu entro, você vai representar Jesus lá. A luz dele vai sair de você e vai transformar pessoas. Vai entrar em outras pessoas e você não vai nem entender. A pessoa vai falar, o que é que tem aí? Você vai falar, é Jesus. É isso que eu carrego, é a presença dele. É a luz dele que eu carrego.
E nós somos chamados de pequeno Cristo. Cristãos, né? O cristão é um pequeno Cristo. Então nós somos o pequeno Cristo, e onde ele entrou, e ele mesmo falou: vocês farão coisas muito maiores do que eu faço. Se Jesus nos deu isso, essa palavra, que nós possamos agarrar essa palavra e falar: Senhor, eu quero fazer para o teu reino isso. Eu quero caminhar, Senhor, e tocar as pessoas para que elas sejam transformadas. Eu quero andar com pessoas, ó Deus, que estão longe do Senhor, e começar a trazer elas para a luz. Começar a mostrar aquilo que o Senhor um dia revelou a mim. E eu quero ser como o Senhor. Como o Senhor foi na vida de tanta gente que estava tudo perdido. Jesus chegava no velório, ele levantava o morto. Jesus sentava na mesa de pessoas que era excluída da sociedade, que não tinha nada. E a pessoa era transformada. Jesus encontrava pessoas deitadas em macas, precisando de um milagre, onde todo mundo já tinha desistido, e Jesus transformava. Eu não conheço nenhum ambiente que Jesus estava. Eu não conheço nenhum ambiente, nenhuma pessoa que Jesus entrou, que ele não transformou. Eu não conheço absolutamente nada da palavra de Deus que Jesus fez e não deu certo. Tudo que ele botou a mão prosperou. Tudo que ele botou a mão aconteceu. Todas as palavras de Jesus proferidas prosperaram, deram certo. Tudo que ele falou na palavra, ele cumpriu. Tudo que ele falou a respeito de você, vai cumprir. Tudo que ele falou a respeito da minha vida, vai cumprir. Tudo que ele falou a respeito dos discípulos, se cumpriram. O Senhor, ele faz a parte dele em todo tempo. Toda palavra que o Senhor lança, ela nunca volta vazia. Toda mensagem que ele entrega tem um propósito. Tudo que o Senhor fala comigo, tudo que ele fala contigo, pode se cumprir. Mas o que ele fala acontece. Mas tem a nossa parte, que é ir e fazer aquilo que ele chamou a gente para fazer. Ele te chamou para brilhar hoje. Ele chamou para você abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo fazer por você. Com a alegria que você tem, com a paz que você tem, com o cuidado que você tem, com o amor que você tem, com a mansidão que você tem. Com aquilo que você tem. O Senhor quer mostrar para as pessoas quem Ele é através de você. O Espírito Santo de Deus, Ele é simples. E Ele usa cada um da tua forma. Ele usa cada um do seu jeito. Mas para que a luz que brilhe, que está dentro de você, brilha. A luz que vai brilhar é a luz dEle. É a luz do Senhor que está dentro de nós. É o Espírito Santo que vai irradiar como o sol do meio-dia. Como aquela luz que brilha, sabe? Com muita força. E as pessoas vão olhar para você e vai falar: mas de onde vem tanta luz? De onde vem tanta luz? Eu só estou vendo trevas aí. De onde vem tanta alegria? Como Pedro. De onde vem tanta ousadia? De onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanta fé? De onde que vem? E as pessoas vão começar a te perguntar: de onde que vem isso daí? Na célula de homens nós estamos falando sobre, em vários momentos a gente fala muito sobre Daniel. E teve um dia lá que o irmão falou assim, numa mensagem, que pessoas viriam até nós, porque nós teríamos a resposta para aquelas pessoas. E tem acontecido, pessoas têm vindo. Meu irmão, mas por que é que você consegue fazer isso? Porque eu conheço a palavra de Deus. Ele vai dar uma abertura e você vai começar a falar: porque eu não confio em mim mesmo. Eu confio na palavra de Deus. Mas eu estou com depressão, o que eu faço? Vem para a palavra de Deus. Vem conhecer aquilo que eu conheço. O Senhor pode curar depressão, o Senhor pode curar qualquer enfermidade. O Senhor pode levar a salvação através da tua vida, através do teu jeito de viver. Através do teu testemunho, o Senhor pode fazer coisas poderosas.
através da tua forma de falar com as pessoas, de gesticular, pode levar a salvação para as pessoas. O Senhor Jesus está querendo nos ensinar aqui que um pescador que não sabia falar muito, que não tinha muito conhecimento, nos ensina sobre crescer espiritualmente, sobre ser a casa onde o Espírito Santo habita, sobre só se entregar a Ele, por mais falho que a gente seja, se jogar, falar: Senhor, por mais que eu te traí, por mais que eu menti, por mais que eu fiz tanta coisa que não te desagradou, eu quero viver de acordo com essa palavra, eu quero cumprir tudo aquilo que eu aprendi com o Senhor. Foi 3 anos e meio de aprendizagem com o Senhor. Eu creio que tem muito mais, as pessoas que estão aqui, a maioria, tem muito mais de 3 anos e meio andando com Jesus, sendo conhecedor da palavra. E Ele nos ensina isso. Você não precisa ser muito conhecedor da palavra. Se você conhece a Jesus, se você sabe quem é Jesus, se você sabe o que Ele fez com você, da onde Ele te tirou, o que Ele transformou na tua vida, isso, só de você falar isso para a pessoa, pode curar ela, pode tirar ela da depressão, pode tirar ela de uma decisão errada, pode tirar ela de um caminho que talvez não teria volta. Essa é a luz que o Senhor quer que nós levamos para as pessoas, aquilo que nós temos dentro de nós. E quando nós começarmos a levar isso, o Senhor vai começar a dar outras experiências. Quando nós começarmos a abrir a boca e falar: Senhor, eu preciso de ajuda, porque eu não sei nem falar e eu só quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para eu fazer. Pregar o Evangelho. Se necessário, abra a tua boca. Mas os teus atos, as pessoas corrigem, as pessoas olham, as pessoas observam o que você está fazendo. Muito mais do que aquilo que você está falando. E ele começa a pregar de uma forma sobrenatural. E Deus começa a fazer coisas poderosas através da vida dele. E eu tinha outros versículos para falar. Mas o Senhor Jesus, Ele só quer que você se entrega e deixe a luz que já habita dentro de você tocar outras pessoas que estão à tua volta. A presença de Deus, ela é nítida. O agir de Deus nas nossas vidas, ele é nítido. Só que não conseguimos às vezes transmitir essa presença para as pessoas, esse amor, essa graça, essa misericórdia, esse perdão que o Senhor nos deu. Quando nós começarmos a fazer de acordo com a palavra de Deus e recomeçar, mesmo que você comece novamente, tomar o leitinho para começar da forma correta, da forma certa. Falar: Deus, eu quero voltar e começar tudo de novo. Eu quero começar do zero e eu quero crescer. Se você reparou no versículo 2, na parte B, ele fala o crescimento para a salvação. Então é necessário crescer para obter a salvação. Porque se a gente não crescer espiritualmente, qualquer coisinha vai nos ofender. Qualquer coisinha vai nos tirar da presença de Deus. Então precisamos evoluir. Todos os dias nós precisamos aprender. Todos os dias nós precisamos descer até o Senhor Jesus e falar: Pai, eu estou aqui para mais um dia aprender com o Senhor. E aquilo que eu aprender com o Senhor eu possa levar para as outras pessoas. E que a tua luz possa brilhar e alcançar outras vidas. E que a tua paz, que excede todo entendimento, comece a entrar em outras pessoas. E comece a transformar vidas. Possa ser a tua vida a primeira a ser transformada por Ele. Por mais que você esteja muito tempo na igreja, e se ainda não entendeu essa mensagem, de que nós precisamos de um crescimento. Assim como um bebê precisa de um tempo para ele crescer, nós precisamos de um tempo para crescer espiritualmente. Coloque-se de pé, igreja. Começa a falar com o Senhor Jesus. Começa a falar para Ele em qual fase que você está. Talvez você já passou do leitinho. Talvez você já está na papinha. Talvez você já está comendo até o alimento sólido. Talvez você já é um professor. Mas talvez nós estamos, todo mundo aqui, e com uma experiência para poder ensinar. Com uma experiência para poder levar essa mensagem um pouco mais longe para outras pessoas que ainda não recebeu. Ou até no teu grupo. Mas você ainda está precisando de que outras pessoas ainda peguem tua mão.
Você precisa se reconhecer que tentou pular, que tentou passar de fase, que passou do leitinho para o alimento sólido, que foi um tempo muito rápido e não conseguiu concluir todas as etapas e não conseguiu crescer o suficiente e não conseguiu ter a base necessária para poder continuar caminhando. Uma obra, para ela ser concluída, ela começa pela base e ela vai entrando. Primeiro vem o alicerce e depois vem a construção. É como se fosse uma casa sendo construída mesmo. Aí vem os primeiros tijolos e vai construindo e vai aumentando. É um processo. É todos os dias você vai indo, você vai crescendo, você vai evoluindo. Só que a base tem que estar bem firmada. Só que o alicerce tem que estar bem forte. E porque o alicerce e a base não está bem firmada, por isso às vezes qualquer ventinho que vem nos tira da presença do Senhor. Qualquer probleminha que vem, nós já queremos chutar o balde, parar com tudo e deixar de acreditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem ele é comparado como alguém que construiu a tua casa numa rocha. Se a minha casa está firmada na rocha, ela não vai se abalar com qualquer vento. Se a tua casa ela está firmada na rocha que é Jesus, ela não vai se abalar com qualquer ventinho. Mas se você se desespera com qualquer ventinho, eu creio que você não está firmada na rocha. E quando não estamos firmados na rocha, qualquer ventinho nos tira da presença dele. Ah, Espírito Santo, nós queremos entender a tua palavra. Ah, Espírito Santo, não queremos ser abalados por qualquer ventinho. Ah, Espírito Santo, se estamos sendo abalados por qualquer ventinho, porque tem algo errado conosco, Pai. Não é com outro, é conosco, Pai. Ah, Espírito Santo, que hoje essa luz que o Senhor tem, e essa presença que o Senhor tem reservada para nós, e essa luz que o Senhor tem, Pai, guardada para nós, o Senhor só pode revelar quando nós já estivermos firmados. Quando o vento vier e nós não balançar para lá e para cá e não quebrar. Quando o vento vier, nós vamos continuar firme. Quando as acusações vier, não vai desabalar, não vai abalar você. Não vai abalar a tua fé. Não abala, porque a base é forte. Porque a construção foi feita firmada no alicerce forte, na pedra angular, na pedra preciosa que é Jesus. Por mais que você vai tomar pancada, por mais que você vai tomar porrada, por mais que o vento vai bater, por mais que a onda vai vir, por mais que vai ser difícil, por mais que a tua velocidade diminua, você não vai parar. Por mais forte que seja a tempestade, ela não vai te derrubar. Por mais que muitos vão olhar para você e vai falar, eu acho que ele não aguenta dessa vez. Eu acho que dessa vez ele vai cair. Por mais que muita gente vai estar olhando e apontando e falando, eu não dou 3 meses. Vai estar falando, ele não vai continuar porque é muita pressão. Ele não vai continuar porque eu estou vendo que as forças dele estão se acabando. Ele não vai continuar porque parece que as forças já se esgotaram todas. A palavra de Deus diz, quando eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte. Se você está se sentindo fraco, ei, é aí que você está forte. Se coloca de joelho diante dele. Se entrega ao Senhor. Se você está balançando, significa que você está na rocha. Se você está se balançando para lá e para cá, mas não caiu, significa que você plantou a tua casa na rocha. Se você ainda continua de pé, significa que você ainda está na rocha. Se você ainda está de pé, você está na rocha. Mas se você sente que você já caiu, Jesus não desiste de você. Jesus não desistiu de Pedro no momento em que ele mais precisava. Ele não desistiu quando ele negou, quando ele falou, não o conheço. Eu não sei quem que é esse homem aí.
Você é sim, Pedro, você é um dele, você se parece com ele. E quando nós andamos com Jesus, nós nos parecemos com ele. As nossas atitudes parecem com ele. Aquilo que ele tem entre nós e a nossa forma de viver se parece com Jesus. Você pode olhar para você e fazer uma comparação e entender que você é parecido com ele. Pedro se parecia com Jesus. Só que Pedro, no medo, ele fala: eu não conheço Jesus. Eu não o conheço de verdade. Eu não sei quem é esse homem que vocês estão falando. Ainda há esperança para você. E ele chora amargamente, ele se entrega, ele fala: Deus, eu neguei o filho na hora que ele mais precisou de mim. Eu neguei Jesus no momento mais precioso, onde eu era para eu estar do lado dele, era para eu agarrar aquela cruz junto com ele. E eu o neguei, eu o abandonei. E eu prometi para ele que eu não ia abandonar ele. Eu prometi a ele que eu ia morrer por ele, mas eu o neguei no momento mais difícil da vida dele. Totalmente. E a Bíblia fala que ele chora, ele chora, ele chora. Ele fala: Deus, eu sou um falho. Eu não sei porquê, mas eu não tive coragem de dizer que eu era de Jesus. E quantas vezes nós não temos coragem de dizer que somos de Jesus, porque a circunstância nos pressiona. O mundo pressiona de uma forma tão grande que nós paramos e falamos: eu não o conheço. Eu não sei quem ele é. É engano seu, eu não sei quem é Jesus. E o Senhor está dizendo: por mais que você me negou hoje, ainda tem esperança para você. Ainda tem esperança. Jesus não foi lá em Pedro, foi o próprio Pedro que falou: Deus, eu choro porque eu fui um vacilão contigo, Pai. Mas eu me arrependo do fundo do meu coração. Eu me arrependo no meu corpo e na alma. Eu me arrependo, meu Pai, me perdoa. Porque eu te conhecia e eu falei que eu não o conhecia. E nós muitas vezes falamos que não conhecemos praticando aquilo que Ele falou para não praticarmos. Quando negligenciamos a palavra dele. Quando participamos de conversa onde Ele não participaria, nós estamos negando a Jesus. Quando entramos em conversa onde o Senhor Jesus não pode entrar, nós estamos como Pedro negando Ele. Nós estamos dizendo: eu não o conheço. Eu não sei quem é Ele. Eu não sei quem é Ele. Que nos aprofundamos. E se automaticamente deixarmos levar por isso, uma falha vai chamando a outra. Um pecado vai chamando o outro. E a dificuldade vai vindo cada dia mais. E vai dificultando o caminho cada dia mais. E cada dia mais vai ficando mais distante. E a cada dia mais a muralha vai ficando mais forte. Cada dia mais o pecado vai se transformando em um gigante, aonde fica quase impossível poder passar. Mas o Senhor Jesus é rico em misericórdia. E Ele olha para nós, Ele com um olhar de misericórdia e fala: eu sou misericordioso. E eu te perdoo nessa noite. E eu te perdoo, não interessa, eu te perdoo. Eu te perdoo, só começa novamente. Começa de novo. Começa de novo, Pedro. Começa de novo, porque você entendeu aquilo que eu falei, mas você não conseguiu praticar agora. Mas agora você vai começar a entender, porque o Espírito Santo já está sobre você. E agora é Ele que vai trazer clareza, é Ele que vai trazer discernimento para você entender a minha voz, Pedro. Então agora, Pedro, eu quero que você aprenda. Eu quero que você aprenda de mim, que sou manso, Pedro. Eu quero que você entenda, Pedro, e entenda os processos, Pedro. Eu estava te dando leitinho, Pedro. Eu estava te dando leitinho até que no meio do caminho você se escorrega. Mas ainda é necessário, volta. Ou volta a continuar caminhando. Volta a se alimentar novamente. Ou volta a comer novamente. Ou volta a se entregar novamente. Eu não o condeno por isso. Eu só quero que você volte. Eu não quero que você fique longe. Eu não quero que você se distancie ainda mais. Eu não quero que você fique mais longe de mim, Pedro. Eu não quero, porque por mais que você esteja mecanicamente fazendo a minha obra, Pedro, por mais que você esteja trabalhando comigo, Pedro, por mais que pareça
que você se pareça comigo, Pedro, eu te dou a oportunidade de voltar novamente. Mas eu não quero você, Pedro, mecanicamente ao meu lado, mas eu quero habitar dentro de você. Eu quero fazer de você algo poderoso. Mas para que o Senhor faça algo poderoso, precisa voltar, precisa se arrepender, precisa se entregar, precisa falar: Deus, eu sou um falho. Fala: Deus, eu tive 10 anos na tua presença, mas eu não te conhecia. Jó, depois que ele passou toda aquela dificuldade, ele fala: Senhor, eu te conheci só de ouvir falar, hoje meus olhos te veem, Senhor. Hoje eu consigo entender de fato quem é o Senhor. Hoje é fato, eu sei quem é o Senhor. Eu ouvia falar do Senhor, eu o conhecia porque eu ouvia alguém dar testemunho de ti. Eu até conhecia e fazia a tua obra, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje o meu coração te percebe. Hoje eu sei de fato quem é o Senhor na minha vida. E ele reconhece de uma forma tão grande que ele traz aquilo para ele e começa a falar para todo mundo em tua volta. Ele começa a passar perto das pessoas e botar as mãos, e as pessoas eram curadas. E fazia milagres, fazia maravilha e fazia poder em nome de Deus, em nome de Jesus. Uma coisa é você se parecer com Ele. Uma coisa é você andar com Ele. Outra coisa é Ele habitar dentro de você. Outra coisa é Ele habitar dentro de você. Outra coisa é Ele falar através de você. E é isso que o Senhor quer fazer contigo hoje. Falar através de você. Levar aquilo que Ele colocou aí dentro através de você. Mas não podemos só andar com Ele. Precisamos que Ele habite em nós. Faça com que Ele habite em você. E deixe que Ele faça o resto. Ele quer tocar-te de uma forma poderosa. Ele quer te tocar de uma forma grandiosa. Ele quer fazer grandes coisas através de mim, através de você. Espírito Santo de Deus, nós estamos abertos ao Senhor. Nós estamos abertos para que o Senhor faça como o Senhor quiser, Pai. Como o Senhor quiser, nós queremos que essa luz que habita em nós possa, Deus, entrar em outras pessoas, possa irradiar os ambientes por onde entramos. Que a Tua presença entra, Pai, junto conosco. Que a Tua presença entre junto conosco. Que a alegria do Senhor entre junto conosco. E que a Tua presença transforme o ambiente onde entramos. Como o Senhor entrava nos ambientes e transformava, Pai. Quando o Senhor sentava à mesa, Pai, de pessoas corruptas e transformava aquele ambiente, Pai, nós queremos entrar e transformar pessoas. Como o Senhor fazia, Senhor. Como Ti entrava nas casas e levava salvação, e levava esperança, e levava paz, e levava cura, e levava esperança. Nós queremos entrar e levar tudo isso, Pai. A paz que excede todo entendimento, a salvação, Pai. Quando estamos crescendo, a salvação vai aparecendo e as pessoas vão se beneficiando, e o reino de Deus vai crescendo a partir de nós. E a Tua presença vai alcançando outras pessoas, Pai. Que a luz que brilha dentro de nós brilhe em todo o nosso ambiente. E assim como o Senhor fez, e assim como o Senhor chamou os discípulos para fazer, e assim como fizeram, Pai, e tocaram pessoas, e salvaram, e curaram, e restauraram, nós faremos. Nós estamos prontos, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor. E nós queremos dizer, Pai, nós estamos aqui. Nós estamos aqui sendo preparados, Pai. Para a hora que sairmos lá fora, Senhor. Para a hora que for viver lá fora, Senhor. Essa luz que está aqui dentro de nós possa alcançar outros, Senhor. Possa alcançar em outras pessoas, e tocar outras pessoas, e transformar em vidas. O Senhor nos chamou para levar vida para as pessoas. Para levar luz da escuridão, para levar luz para aquele que não tem mais esperança nenhuma, Pai. Nós nos entregamos ao Senhor e pedimos, Pai, faz como o Senhor quiser. Nós queremos que o Senhor transforma o choro em alegria. Transforma, Pai, em nome de Jesus. Transforma por onde entrarmos.
Que possamos ser a resposta da oração de alguém. Que possamos ser aquilo que o Senhor espera que sejamos. Em nome de Jesus.